Graça e paz, irmãos, tudo bem? Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Desejamos, né, que cada um esteja bem, esteja na graça, na paz do Amém. Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui mais uma vez para iniciar mais um culto de celebração ao Senhor. Uma quinta-feira abençoada. Deus nos deu essa grande oportunidade de estarmos reunidos juntos para celebrarmos a Ele. Amém. Então vamos orar agora para iniciar mais esse culto. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e cada irmão que está na sua casa agora ali no município de Peixe Boi, Pai, abençoa cada vida, cada lar, cada coração. Eu creio que Tu te faz presente em cada lar, Amém, Senhor, Senhor. em cada reunião agora, nesse momento que está sendo, Senhor, feito esse culto de celebração a Ti, Pai. Amém. Senhor, que não sejamos nós, mas que seja a Tua presença através de nós, Pai, para fluir, para levar essa adoração, Senhor, essa celebração a Ti. Que Tu possas receber, Senhor, Amém. nos altos céus, do Teu trono da glória, Pai. Como incenso suave as Tuas narinas, cada palavra, cada canção, Senhor, que prepara os nossos corações para receber Amém, Senhor. Em nome a de Teu Jesus. alimento, a Tua palavra, Senhor. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para a vida desses irmãos, Pai. E que eles possam receber, Senhor, tudo que vai acontecer nesse culto e possa guardar em seu coração. Amém. E que essa semente possa vir a crescer e a frutificar na vida de cada um. Te pedimos e te agradecemos no Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar agora louvando o Senhor. E a palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu não estou com a garganta muito boa, né? Uma pequena inflamação na garganta, mas Deus é bom. Nós vamos fazer o nosso culto, o culto vivo somos nós, né? Vamos cantar aquele louvor bem conhecido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Vamos lá? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cálice grande meia a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Cálice diante meia a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra conter. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Glória a Deus, né? Amém. Amém? Bom, meus irmãos, nós estamos mais uma vez, né,
Gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na sua presença, como a Patrícia falou, né? Isso, cada dia que a gente vem, faz um culto a Deus, é uma oportunidade que nós temos como servos do Senhor, né? De abrir o nosso coração e dizer para Ele o quanto nós o amamos e somos dependentes do Senhor. E nós queremos mais uma noite trazer uma reflexão. Depois nós vamos estar orando, eu vou estar orando, a Patrícia também, né, pelos irmãos, pelas nossas vidas, pelas nossas autoridades, vamos estar orando pelas nossas famílias, irmãos, por tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas nesse momento agora, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e vamos estar agora refletindo na palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração uma reflexão que está no livro de Tiago, meu querido. Livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 4. Deixa eu até aqui. Tiago, capítulo 4. Eu quero estar lendo o versículo 13 até o 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. E vamos estar lendo aqui. Versículo 13 diz assim: ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. 17. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Oremos, irmãos. Deus, mais uma vez, obrigado pela tua presença e a palavra é tua, Senhor. Fala conosco, usa nossas vidas como instrumento e essa ferramenta, Pai, para que possa tocar nos nossos corações. Mais uma vez nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu meditando nesse texto aqui, quando ele diz assim: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali e faremos negócio e ganharemos dinheiro. Eu tenho certeza que durante esse ano, ao começar desse ano, todos nós fizemos planos. Muitos com a agenda lotada, muitos fizeram planos, investimentos, viagens, muitos planejaram trabalhos, mas de repente aconteceu algo imprevisto. Surgiu de repente uma crise, uma pandemia, que abalou a saúde mundial. E com essa pandemia vem de companhia uma economia que também abalou o mundo. Porque muitos dizem, fique em casa. Outros que estão em casa, precisamos trabalhar. E a nossa realidade brasileira, no nosso país, na nossa nação, é que eu creio que a maioria são pessoas que trabalham por conta própria, né? Então, pegou todo mundo de surpresa. Pegou todos nós de surpresa, porque com certeza todos nós já estamos fazendo planos para esse ano, para muitas coisas na nossa vida, e não é errado nós fazermos planos.
Não é errado. Todos nós planejamos as nossas vidas com os filhos, planejamos até casamentos para esse ano, com certeza. Muitas coisas estavam planejadas, nossas agendas já deveriam estar cheias, né? Mas algo apareceu no meio da nossa vida, que foi justamente essa crise. Então isso retrata que todos nós somos, na verdade, vulneráveis e dependentes. Todos nós. Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que foi permitido, significa que nós somos vulneráveis. Somos fracos e falhos demais. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa para tudo na nossa vida. Isso é um fato, né? E o primeiro ponto aqui que eu anotei nesse texto, interessante, é que lá em Provérbios, se você puder abrir aí a Bíblia, Provérbios 27, abre aí, Provérbios 27, é um texto bem conhecido, e eu quero estar esclarecendo algo aqui, quando a Patrícia abre aqui, Provérbios 27. Ouçam agora vocês, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócio e ganharemos dinheiro. O que significa isso aqui? Que estava tudo planejado, estava tudo agendado, estava tudo organizado. Imagine só. Mas olha o que diz Provérbios 27, leia aí, filha, só o primeiro versículo. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Olha só, o texto de Tiago diz assim: hoje e amanhã iremos para uma outra cidade, passaremos ali um ano e ganharemos muito dinheiro. E o texto de Provérbio diz assim: não conte vantagem, ou seja, não devemos contar vantagem a respeito dos nossos planos futuros. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos o dia, ninguém sabe o dia de amanhã. Você e eu não administramos o amanhã. Não temos as rédeas do amanhã. O amanhã não nos pertence. Então, quando o texto diz assim, olha, nós vamos fazer isso e aquilo outro, naquela cidade, nós vamos passar um ano ali, nós vamos ganhar muito dinheiro. O amanhã não nos pertence. Note uma coisa, quero deixar bem claro aqui. Nenhum profeta, nenhum grande estudioso ou grande pregador foi capaz de prever tudo que estamos passando nesses dias. Nenhum pode afirmar que teríamos uma pandemia que colocaria nações de cabeça baixa diante de um vírus invisível. Nenhum. Então nós, você e eu, não sabemos o dia de amanhã. Agora, por que tudo isso? Tudo isso é para que a gente possa aprender. Isso já é algo assim que natural, queridos. Que nem tudo é dinheiro, que nem tudo é moda, que nem tudo é aparência. As pessoas dizem assim hoje, eu já vi um vídeo que alguém dizendo assim, hoje o carro mais caro do mundo está na garagem porque não pode sair. Hoje o celular mais caro do mundo não tem valor nenhum, porque se alguém pudesse trocar por uma vacina, trocaria. Então tudo isso é para nós entendermos que o dinheiro não é tudo. Eu tenho um relato de uma mulher, de uma moça, que perdeu o pai nessa coronavírus. E ela relata que todo o dinheiro que o pai dela tinha não era o suficiente, porque porque ele morreu por aquilo que é tão fácil, tão natural, que é a falta de ar, a falta de respirar. Então o dinheiro que ele tinha
não era o suficiente para salvar a sua vida. Então o dinheiro não é tudo. O dinheiro não pode salvar ninguém. O dinheiro não é tudo, ele nos ajuda sim, mas não pode salvar uma vida. Porque nós somos vulneráveis e somos dependentes e não autossuficientes. Então, o outro texto aqui no versículo 13, quando a gente diz assim, não sabeis o que se sucederá, olha aí, versículo 13, continuando, né? Quando ele diz assim, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Aí o 14 diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês estão como uma neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, às vezes nós achamos que temos, que o tempo está em nossas mãos, ou a nosso favor. Achamos muitas das vezes, o homem acha que muitas das vezes está no controle de todas as coisas. Então nós estamos vivendo uma geração humanista, o homem totalmente no centro, no controle de todas as coisas. Nós vemos isso em várias áreas. Nós vemos isso na política, nós vemos isso na família, nós vemos isso muitas das vezes, infelizmente, no meio do povo de Deus. O homem no centro. Eu estava vendo uma imagem na rede social de um pastor muito conhecido, pastor novo, e ele colocou a foto dele, alguém tirou uma foto dele no púlpito e ninguém na plateia, na igreja. Ele estava fazendo uma live, mas ele colocou uma legenda naquela foto. Ele disse que nunca imaginaria que um dia ele ia pregar para os bancos da igreja. Mas sabe o que eu aprendo com isso? É que o homem, mesmo na igreja, mesmo no povo de Deus, o homem estava sendo o centro de todas as coisas. Quantos pastores não estavam sendo adorados? Quantos pastores não estavam desviando a palavra de Deus, a verdade de Deus? Tudo isso, irmãos, vou dizer uma coisa mais clara aqui ainda. Se a gente pensa que Deus mandou esse vírus propositadamente, com intenção, eu acredito que não, é a minha opinião. Deus, ele permitiu isso. Sabe por quê? Porque está lá no livro de Gálatas. De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, e o que os homens estavam fazendo era brincando com Deus. Quantas coisas nós vemos na mídia, filmes de homossexuais, filmes dizendo que Jesus era homossexual, o carnaval escarnecendo de Jesus Cristo, quando aquela imagem de Satanás humilhando Jesus no meio de uma avenida, e outras coisas mais que estávamos vendo na mídia. Então de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A conta veio. O homem semeou, agora ele tem que colher. Essa é a realidade. Então Deus permitiu por causa do homem. Foi por causa dele. Então, queridos, nós estávamos no centro de todas as coisas. A Bíblia diz lá em Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias os homens seriam egoístas, centralizadores. Era o que nós estávamos vendo. Então, é a idolatria ao homem. Então, veja bem, basta um vírus para todos, para botar todos esses valores por água abaixo. Eu quero que você continue nesses dois versículos aqui ainda, o 14 e o 15, que diz assim: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. A neblina é algo que você vê bem fininho, aquela neblina pela madrugada ou antes de amanhecer. Mas se você perceber, quando o sol aparece, aquilo se dissipa rapidamente.
aquilo desaparece rapidamente. Assim é a nossa vida. Isso fala da brevidade da vida. Isso fala que a nossa vida é curta aqui na terra. Então nós precisamos, tudo o que formos fazer, como diz o versículo 14 aqui, que é a sua vida, o que acontecerá amanhã, tudo o que formos fazer futuramente, precisamos de uma coisa só. Olha o versículo 15 aqui. O que é que diz aqui no versículo 15? Ao invés disso, ao invés de a gente se gloriar, amanhã eu vou estar bem, amanhã eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou para a cidade tal, eu vou conseguir o cargo tal, eu vou estar na direção de todas as coisas. Não é bem assim. A palavra diz assim, ó, em vez disso, em vez de se vangloriar, deveremos fazer assim, ó. Se o Senhor quiser, versículo 15, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Nós precisamos, como cristãos, irmãos, nos submeter a essa palavra, se Deus quiser. Se o Senhor quiser, se Deus permitir, eu irei àquela cidade, farei isso e aquilo outro. Se o Senhor permitir, eu viajarei. Se o Senhor permitir, eu casarei. Se o Senhor permitir, eu pregarei. Se o Senhor permitir, eu farei aquilo ou aquilo outro. Mas se Deus permitir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus disse uma vez para os discípulos, sem mim, lá em João capítulo 5, João 15, sem mim nada podeis fazer. O Salmo 127 diz também que se o Senhor não edificar a casa, não adianta, é em vão todo mundo trabalhar nessa casa. É em vão. Se o Senhor não for o esteio, se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for o pastor, se o Senhor não for a suficiência daquele lar, da igreja, da sociedade, do mundo. É por isso que o mundo está em crise, irmãos. Porque o Senhor tem ficado de lado nas nossas vidas. Nós estamos colocando o Senhor de lado nas nossas vidas. O Senhor nas casas está saindo pelos fundos. Todo mundo para a sua vida fazendo o que quer. Não se ajuntava mais ninguém para fazer um culto doméstico, para ler uma palavra, para fazer uma oração junto. Você acha que Deus estava satisfeito com tudo isso? Não. Mas se o Senhor quiser. Então, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar desse mal que está sobre a terra, desse vírus. Se o Senhor quiser, vai te livrar dessa doença. Se o Senhor quiser, você vai conseguir esse emprego. Se o Senhor quiser, você não vai sair desse emprego. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas aquele fecha, ninguém pode abrir. Então, se o Senhor quiser, queridos. Muitas vezes, nós temos muitos planos, sem incluir o propósito e a vontade de Deus nesses planos. Nós programamos o ano inteiro nossa vida, mas dentro desse plano não está os propósitos, muitas das vezes não está a vontade de Deus. Então, o verdadeiro cristão submete aos planos e ao senhorio de Cristo. Porque fazer planos sem Deus, você não vai chegar, nem eu, ninguém chega a lugar nenhum. Olha aqui Provérbio 19, 21. Que interessante, esse texto está na linguagem NVI. Provérbio 19, 21 diz assim, ó, muitos são os planos no coração do homem. Mas olha que interessante, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então não adianta, porque muitos são os planos no coração do homem. Isso é verdade, tudo bem, não é errado ter planos. Muitos são os nossos planos. Mas eu vou dizer uma coisa, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Lembra do exemplo de Ana? Ana, ela desejava um filho. Ela tinha necessidade, carência de um filho. Mas Deus tinha um propósito. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E Deus deu um filho para Ana e Ana deu um profeta para Deus.
Então é uma troca. Sempre Deus, sempre nós temos plano na nossa vida, mas o Senhor, os planos do Senhor não podem ser frustrados nas nossas vidas. Muitas das vezes aquele emprego que você pede para Deus, você vai glorificar a Deus lá? Será que os planos, os propósitos do Senhor vão ser lá? Aquele casamento que você tanto deseja com aquela pessoa que você supostamente diz que ama, que está apaixonada, será que é essa pessoa que vai glorificar a Deus, que vai servir a Deus por resto das suas vidas? É os planos do Senhor que tem que submeter. Então, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito no coração do Senhor. Tem outro texto também de Provérbios 16 que diz: o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa dos nossos planos amanhã vem da boca de Deus, vem dos lábios do Senhor. Então, Deus, irmãos, é o único que sabe, o futuro nosso. Deus é o único que enxerga no escuro. Deus é o único que sabe o que está no final da linha, que sabe o que está no final da curva. É o único que sabe, é o único que conhece o nosso futuro, é Ele. Então, se o Senhor quiser, nós viveremos. Se o Senhor quiser, Ele nos livrará dessa pandemia. Se o Senhor quiser, a igreja vai ser outra a partir de agora. Se o Senhor quiser, a igreja vai ser mais avivada. As famílias vão ser mais transformadas. O que eu quero resumir com tudo isso? Para concluir, é que sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Todos os nossos planos, tudo que planejamos, sem os propósitos do Senhor, não chegaremos a lugar nenhum. Ele tem que ser o começo, Ele tem que ser o meio, Ele tem que ser o fim. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, irmãos, para entender que nós não possamos nos vangloriar do futuro, porque o futuro, como diz uma frase tão conhecida, a Deus pertence. Nós devemos descansar nele, esperar nele, confiar nele todos os dias, ser totalmente dependente dele, porque Ele é a nossa razão, Ele é a nossa vida, a nossa esperança. Que Deus venha abençoar essa palavra, essa semente no nosso coração nesta noite. Amém. Eu vou estar orando aqui, só uma oração para nós estarmos encerrando. E eu vou estar orando aqui pela igreja, pelas nossas famílias, por tudo que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, irmãos: espere só pelo Senhor. Não espere pela política, não espere por ninguém, por nada. A nossa esperança está no Senhor. Vamos orar? Ore por nós aí também, É viu? isso. A gente está intercedendo aqui todos os dias por vocês, lembrando de vocês, entendeu? Desde a hora que a gente acorda, que a gente faz nosso devocional pela manhã, a gente entrega a vocês, em oração ao Senhor, e assim a gente pede que vocês orem por nós também, porque todos nós estamos juntos, nesse barco, nessa tempestade, desse vírus. Aqui em Capanema tem crescido todos os dias, 1 ou 2 casos, lá na prefeitura está praticamente parado, os órgãos da prefeitura, só 2 departamentos na minha secretaria, e lá no todo o complexo, que são 5 secretarias que funcionam em todo o complexo, só existe 2 departamentos, que é o meu e o do Recursos Humanos, que está funcionando, Então, assim, a gente tem orado pelos gestores municipais, pelo nosso governador, tem que frisar muito isso nas nossas orações, porque, principalmente o nosso presidente, ele está precisando muito das nossas orações, E
os que estão à frente, o Poder Judiciário, né? O Executivo, o Legislativo, que a gente possa entregar a eles também em oração diante do Senhor, né? Que vocês não possam esquecer da gente também, tá? Que a gente também precisa de oração, precisa de fortalecimento, né? O pastor Doutor tem dia que ele tá triste por não poder não estar aí pertinho de vocês. Aí eu dou uma força aqui para ele, né? Mas eu acredito, eu creio, irmãos, que Deus permitiu tudo isso, né? Para a gente aprender a valorizar o tempo com Deus, aprender a valorizar o tempo com a família, aprender a valorizar o tempo com os irmãos, né? Aquele tempo que a gente tira de estar na casa do Senhor, de estar na igreja, prédio, em comunhão, né? Eu acredito que depois disso, cada momento quando a gente voltar a nos reunir, voltar a estar nos cultos, a gente vai se abraçar, a gente vai aprender a valorizar ainda mais esse tempo, né? De poder estarmos juntos quando nós estivermos juntos novamente, né? E eu acredito que foi tudo permissão de Deus, por isso que a gente está passando por isso, mas nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, né? Então nós estamos passando por isso, mas sabendo e tendo a certeza de que Deus está conosco. Não esqueçam disso, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nesse momento de angústia, nesse momento de aflição. Não se desespere, não fique, porque até por um parente que talvez esteja, né, com vírus, ou esteja até com qualquer outro tipo de doença, porque não existe só esse vírus, né, no mundo, existe o câncer, existe vários e outros problemas, né? Não se desespere. Nós temos uma fortaleza, nós temos o nosso socorro, que é o Senhor Jesus. Então vamos confiar nele, irmãos, a cada dia, tá? Vamos depositar nossa confiança no Senhor, né? E crendo que tudo isso vai passar, que logo a gente vai estar juntinhos aí com vocês, né? E colocando em prática, perto, em comunhão, um pertinho do outro, e vivenciando o que Deus ainda tem para nós. Eu acredito que Deus tem grandes bênçãos ainda para nós, no nosso meio, para derramar muita unção, né? Em cada vida, cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Palavras aí que edificam a nossa vida e fortalecem a nossa vida. Irmãos, vamos estar orando. Curve suas cabeças, apresente agora seus pedidos ao Senhor. Nós daqui vamos estar levando aos céus, né? Para que o Senhor, a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Vamos orar e interceder por tudo que está acontecendo, por nós também. Querido Deus e eterno Pai, Deus, obrigado, Senhor, por este culto, pelo louvor. Obrigado, ó Deus, pela oração, porque a oração é um veículo é uma carta que mandamos para Ti, Senhor. E a palavra de Deus, ela é a carta do Senhor para nós. E nesse momento, Pai, nós enviamos a Ti uma carta. Primeiro nós queremos agradecer, Senhor. Quem seríamos nós? Aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor? A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Pai amado, nós estamos aqui porque somos dependentes do Senhor. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E nessa noite, Pai, queremos elevar os nossos clamor a Ti, porque a palavra de Deus diz: clama a mim, e eu responderei, e vou anunciar coisas grandes, não são pequenas, são grandes,
e ocultas, coisas que ninguém ainda viu, coisas que só pode vir do céu. E nesse momento nós clamamos ao Senhor, primeiro, Pai, pelas nossas vidas. Eu quero clamar ao Senhor por essa nossa igreja de Peixe-Boi, Senhor. Cada irmão agora que está nesse momento em oração conosco, esperando no Senhor todos os dias. Pai, te revela para cada irmão desse, Senhor. Que o Senhor guarde como tem guardado. Que o Senhor cuide como tem cuidado de cada um deles agora, Senhor. Os teus filhos estão, Senhor, diante da tua santa presença, Pai. Todos nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Pai, eu peço, Pai, por cada um, que o Senhor os guarde deste mal que estamos vivendo nesses últimos dias. Que o Senhor venha preparar a tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha nos preparar para a volta de Cristo, Senhor, que está próxima, que está breve. Que logo, logo nós estaremos partindo com Cristo, Pai. Porque o Senhor nos prometeu lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas também credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar lugar, Senhor. O nosso lugar é aí no céu, Pai. Tudo que estamos passando aqui, o Senhor só quer nos dizer uma coisa: não é aí o lugar de vocês. Não adianta vocês planejarem tanto o futuro de vocês, sem mim vocês não podem ir a lugar nenhum. Sem os meus planos, sem os meus propósitos, Pai, essa foi a ideia da palavra. Que o Senhor venha, Senhor, guardar os nossos corações nesses dias maus, Pai. Abençoa todas as nossas famílias, Senhor. Aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Pai, que essa sacudida venha, Senhor, impactar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que estavam fracos na fé, aqueles que estavam desanimados, que possam voltar a te servir, a te adorar, Senhor. Pai, assim, abençoa as nossas autoridades, a começar do presidente da República, Senhor. Não foi eu que escolhi ele, não foi ninguém, foi o Senhor que o permitiu, porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Eu peço a ele, Pai, sem partidário nenhum, que o Senhor dê para ele sabedoria, temor no coração dele, para que possa governar esse país, essa nação, com temor a Deus. Assim também, Pai, pedimos pelos nossos governantes estaduais. Abençoa cada um deles, meu Deus. Tudo que está acontecendo, Pai, aqueles que estão com má intenções, que o Senhor venha repreender, Pai. Assim também os nossos prefeitos, Pai, nossos vereadores, a nossa cidade, Pai, aí em Peixe-Boi, que possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo esse lugar, meu Deus. Que nesse lugar, quando nós voltarmos, Pai, a estar juntos, nós possamos propagar o Evangelho para aqueles que estão precisando ser alcançados pelo Evangelho, Pai. Porque a igreja, o propósito da igreja é fora da igreja, Senhor. É lá fora da igreja que nós precisamos ganhar as almas. Então, Senhor, nós colocamos isso diante de Deus, diante de Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Pai. Fica conosco, guarda as nossas vidas, livra-nos desse mal, que se o Senhor quiser, que venha acabar no tempo que o Senhor achar que deve ser acabado esse vírus. E assim, Senhor, todas as outras coisas que vierem contra nós, Senhor. Faça-se a Tua vontade, como eu falei, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fica conosco, nos dá uma noite abençoada, guarda todos debaixo das Tuas asas, Senhor. Tudo isso nós oramos, nós agradecemos e pedimos em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz
e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, meus Beijo. irmãos. Abraço. Amamos vocês. Amém.